Na hora que a gente foi para os Estados Unidos, abandonou uma operação consolidada aqui no Brasil para tentar fazer dar certo, acho que foi a época que eu tive mais medo e mais ansiedade. É um estilo de copy completamente diferente do que a gente roda aqui no Brasil. Uma compra vai dar R$5.000. Ela vai comprar. O americano é muito consumista, né? É. Isso não é uma crença. Isso é um isso fato. existe, é um fato. É um fato. Às vezes a gente coloca na nossa esteira ali no máximo de 6 frascos. E aí no upsell, às vezes ela compra 9. E às vezes no upsell 2, ela compra mais 6. No Brasil, a pessoa compra e imediatamente ela manda mensagem. Ai, cliquei sem querer, quero cancelar. Fala pessoal, tá começando mais um PandaCast aqui no YouTube e no Spotify. Se você tá pelo Spotify, já salva essa playlist e deixa com 5 estrelas. E olha só, se você não sabia, tem como comentar aqui no Spotify. A galera faz um debate monstruoso aqui embaixo. E olha, eu mesmo leio e eu também respondo a galera aqui. Se você tá pelo YouTube, já se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação, principalmente porque tem PandaCast novo toda quinta-feira às 17 horas. E também tem como comentar aqui embaixo tudo o que você mais gostou nesse episódio. Mas olha, sem enrolação, porque os meus 2 convidados de hoje são muito especiais. Pensa comigo, se você, em apenas um ano, faturar mais de 25 milhões de reais, e aí você migra para o Nutra e você, em apenas 60 dias, faz 20 milhões. Claro, dentro desses 25, os 20 foram só de Nutra em 2 meses. É bizarro isso. E eles vão contar pra gente como que eles construíram tudo isso. E eu prometo pra você que até o final desse episódio eu vou extrair o ouro desses 2 aqui. Porque eu tô aqui com eles, Reinaldo e Bruna. É um prazer ter vocês aqui. Prazer, Felipe. Obrigado, Obrigada. prazer estar aqui com você hoje. E olha, eu acredito que, claro, vislumbra os olhos de quem tá ouvindo a gente falar só de resultado, de estratégia, mas eu acredito que é muito importante a gente se conectar com vocês e saber de onde que vocês vieram, como que vocês se conheceram, como que vocês chegaram no digital, quem foi primeiro pro digital e, principalmente, como que vocês foram construindo isso e até lidando, porque além de vocês serem sócios, vocês estão juntos, tipo, no mesmo dia, na mesma rotina. Então, isso eu imagino que é uma coisa impactante, porque você tem o sócio no mesmo metro quadrado que você, todos os dias tem que ter uma separação ali muito boa de gestão. Sim. Então, como que vocês se conheceram, de onde vocês vieram? Bom, a gente é de BH, de Belo Horizonte. A gente é casado, né? Há 10 anos. Temos 2 filhos, mas a gente se conhece há 20 anos. A gente começou a namorar há 20 anos atrás. Quer contar? Nós nos conhecemos há 20 anos, numa balada, através do irmão dela, nós tínhamos amigos em comum, e a gente acabou se conhecendo. Ela fez jogo duro pra ficar comigo, né? Mas no final das contas eu consegui e a gente tá aqui hoje. 20 anos juntos. Caraca, 20 anos juntos. 20 anos. Caramba. Nós não temos esse perfil do digital dos mais jovens que passam por aqui, não, né? Eu já tenho 40 anos, a Bruna 38 anos. Vocês são bem joviais. Você, modéstia à parte, vocês têm uma áurea jovem. Obrigada. Isso já vale pra caramba. Obrigada. Tipo, o que vocês trabalhavam antes? O que vocês faziam da vida de vocês antes de entrar pro digital? Eu fui advogado por mais de 15 anos, né? Então, advoguei bastante. Chegou um momento que eu já não gostava mais, já estava me fazendo mal. E eu não sei se eu contei, já posso contar aqui. Nós temos 2 filhos, né? Nós somos pais de 2 meninos. E aí chegou um momento que eu queria dar mais para os meus filhos. E aí eu vi isso no digital, né? A Bruna tem uma história um pouco diferente. Eu que acabei trazendo ela para o digital. O Reinaldo entrou primeiro nessa, ele já estava bem satisfeito. Eu estava bem tranquila na minha vidinha, porque eu sou servidora pública ainda. Pedi licença não remunerada, né? Porque já não estava impossível conciliar. Mas chegou num determinado momento que o Reinaldo já estava muito insatisfeito com o trabalho dele. Aí ele começou antes de mim no digital e chegou uma hora que eu falei, não, eu vou te ajudar, eu vou entrar com você. E aí, desde então, isso já tem uns 2 anos, né, que eu entrei, eu acho, 1 ano e meio, enfim. E aí, desde então, estamos juntos, mas eu entrei por ele. E a gente estava até falando no off, né, que a questão de vocês terem entrado começando com o Info Brasil foi, uma decisão para vocês, tipo, e antes de irem direto pro Nutra, vocês precisavam testar. Na realidade, a gente nem sabia do que se tratava o nutracêutico, né? Na época em que nós entramos, o Nutra já existia, obviamente, mas a moda, né, a onda, né, como dizem no mercado, era dos infoprodutos. Então a gente não foi diferente, a gente começou pelos infoprodutos e depois, mas assim, muito pouco tempo depois, a gente acabou, eu até te falei isso no off, né, conectando ali um Nutra no nosso back-end, com a ajuda de alguns amigos que
foram determinantes para a gente. Um deles é nosso sócio hoje, coincidência ou não, né? Sim. Que é o Thiago Filemon. Então, por conta dessas pessoas, a gente acabou migrando para o Nutra. E ali naquele momento a gente colocou no back-end, né? Muitas pessoas fizeram isso, mas nem todas deram certo. E para a gente deu muito bom. Então a gente tinha um infoproduto rodando no front-end e no upsell a gente oferecia um Nutra. Caralho. Isso deu muito bom ali nos 2, 3 primeiros meses, até Sim, que... isso foi muito bom até porque chegou num determinado momento que a nossa oferta de info ela já estava numa queda de o que é performance, normal, né? E aí, quando a gente conectou o Nutra no back-end, foi muito bom, porque aí o nosso ticket médio aumentou demais. Isso. E a gente conseguiu reviver essa oferta por mais um tempo. Foi até que depois, né, pegando essa experiência de Nutra, a gente falou, não, agora acho que tá na hora, vamos fazer uma oferta com o Nutra de front mesmo. E começamos aí a vender Nutra. No Brasil, né, inicialmente. No front-end. Caraca. E então foi isso que possibilitou a gente ter essa experiência, né? Já no Brasil, para daqui a pouco a gente entrar no Nutra para fora. Eu acho que sem essa experiência Brasil, aliás, eu até não recomendo que façam isso, né? Já entrar no Nutra direto, principalmente fora do país, onde o gasto é mais elevado do que aqui no Brasil. E eu acho que é até delicado a gente entrar nesse assunto, porque criou-se um padrão do mercado do pessoal falar, validou uma oferta no Brasil, traduz ela e joga lá pra fora que dá certo. E a gente tava conversando que com vocês foi totalmente o oposto. Sim. Então, como que aconteceu tudo isso? Se vocês conseguirem dar detalhes pro pessoal, porque tem muito dessa crença no mercado. Sim, na verdade, foi o que nos passaram, né? E a gente acreditou. É porque, de certo modo, seria meio que automático. Se alguma coisa funciona aqui, obviamente, vamos levar para lá que também vai funcionar. Mas o mercado muda, as pessoas mudam, né? A cultura muda. Nós pegamos uma oferta super validada nossa no Brasil, que nós faturamos mais de 5 milhões com ela. Simplesmente traduzimos, levamos ela para os Estados Unidos. E nem tudo que funciona no Brasil funciona lá. Essa foi a nossa sensação. Não só da copy em si, os próprios criativos são completamente diferentes nos Estados Unidos. Por exemplo, no Brasil, em que deu muito bom pra gente, funcionou muito. Criativos no estilo podcast, nos Estados Unidos não funciona. Nos Estados Unidos o GC tá em alta lá, né? Então, tudo que hoje a gente valida nos Estados Unidos tem o GC no meio. Às vezes a gente coloca ali um gancho na frente, mas tudo levando para um criativo de UGC. E a copy também não é diferente. Por exemplo, o fechamento, a gente percebeu que o mesmo fechamento que a gente utilizava no Brasil, nos Estados Unidos, o nosso desempenho foi pífio. Então, essa crença, para mim, é uma falácia. Claro que a gente pode aproveitar, tanto é que a gente aproveita alguns ensinamentos mais de copy, mas é um estilo de copy completamente diferente do que a gente roda aqui no Brasil. E eu vejo que essa questão cultural impacta bastante, porque o brasileiro é de um jeito, pensa de um jeito, a sofisticação do mercado brasileiro é outra, e é como a gente tá falando off, o brasileiro já tem a pré-tendência de ver que algo, se é muito bom, pode ser golpe. Sim. Então, o americano tem mais essa questão de acreditar em teorias da conspiração, tem essa questão de ele ser mais uma pessoa que acredita mais e que até mesmo pesquisa pelas fontes que você dá mesmo ali, né? Além do poder de compra, né? Também é muito do americano, importante. né? Então, assim, além de ter a moeda, que é mais forte, lá também eles têm essa crença de que não vão tomar muitos golpes. Também tem isso, obviamente. Eu já até vi em outros podcasts, o próprio Felipe Ferreira fala a respeito disso, que também existe essa crença lá. Mas, obviamente, até porque no Brasil, pelos acontecimentos que a gente vê acontecendo no dia a dia, o famoso drop sem chip, né? Acontece muito. Lá acontece menos, até porque as coisas lá, as leis lá funcionam de maneira mais eficaz do que aqui. Então é isso. É a sensação que nós temos em relação ao Nutra lá, o poder da venda do Nutra lá. E quando a gente tá falando de testar uma oferta lá, quando vocês viram que não funcionou, que vocês tinham validado aqui para lá, qual foi o primeiro passo que vocês tomaram? Vocês mudaram a oferta, mudou tudo, manteram o mesmo nicho, pensaram em trocar? Porque eu vejo que podem ter pessoas que estão ouvindo a gente agora e estão passando por isso e falam, eu preciso ouvir exatamente isso. Então, o que vocês fizeram de fato? O que passou pela cabeça de vocês? Quais os processos que vocês definiram? Eu falo que esse processo de transição para os Estados Unidos não foi uma coisa tão simples, justamente por essas diferenças todas culturais. Então, bom, quando a gente escreveu a nossa primeira oferta aqui no Brasil, a gente acertou a primeira oferta. E aí a gente foi confiante para os Estados Unidos. Não, se a gente acertou aqui, vamos levar essa oferta para lá, de primeira vai dar certo. E não, a gente tentou uma, duas, acho que a gente acertou a terceira ou a quarta. Eu acho que, na verdade, nos Estados Unidos, o que possibilitou a gente testar tantas ofertas, e foi isso que
A gente realmente mudou e foi testando coisas novas, vendo o que estava funcionando no mercado e tentando modelar ali. Mas eu acho que o que possibilitou é essa facilidade com a IA hoje. A gente não precisa contratar um ator para gravar uma VSL nos Estados Unidos, como a gente fazia aqui no Brasil. As coisas acontecem de maneira muito mais rápida. Né? Muito mais rápidas. Então, assim, em questão de um mês, a gente tinha testado 4 ofertas. Enquanto aqui, para a gente lançar uma oferta, se você for considerar, até falei isso com você em off também, a gente contrata filmmaker, a gente contrata ator, a gente contrata o estúdio, e a gente tem que casar tudo isso para uma agenda só, um dia de agenda só. Então, é um trabalho um pouco mais complexo. E a gente demora para lançar uma oferta, às vezes, aqui contratando um ator, de repente, 3 semanas, um mês. Ainda tem um trabalho de edição. Dependendo do editor, vai quase 2 meses. Não sei se você sabe, o editor tem uma fama muito ruim. Não é por acaso, né? A maioria dos editores acaba não entregando dentro do prazo estabelecido ali. Então, isso atrapalha bastante. Agora, nos Estados Unidos, por conta da IA, que está muito bem desenvolvida, que não funciona tão bem aqui no Brasil. Se a gente for usar IA aqui no Brasil, eu acho que não é tão realístico quanto nos Estados Unidos. Lá funciona muito bem. Então, assim, às vezes lá a gente consegue, em uma semana, como a Bruna mencionou, testar 4 ofertas. Não, e às vezes consegue fazer até alguma adequação ali. A gente percebe, por exemplo, tá tendo uma queda aqui na retenção. Não, vamos fazer uma alteração. Rapidinho você faz, com a IA, manda pra editora, altera essa frase aqui, coloca isso. Então, como é que você faz isso numa oferta gravada em estúdio? Como é que você troca a fala depois? Não é viável. Fazer um remendo em cima de remendo e acaba, tipo, piorando. Você até poderia fazer no Eleven Labs, tampando ali com cinematografia, mas mesmo assim o Eleven Labs também não fica tão bom. Se for um trecho pequeno, tudo bem, passa batido. Agora, se você quer, por exemplo, alterar o seu fechamento, o seu close ali inteiro, não dá pra fazer. Nossa, eu imagino. E até com o tanto quanto curioso, vocês citaram a parte da inteligência artificial. E quais são as ferramentas que vocês utilizam hoje com IA? Se o editor usa IA, se a pessoa que faz a copy usa IA, o que vocês utilizam de inteligência artificial e para qual fim que vocês utilizam? Porque eu vejo que tem muita gente que usa, às vezes, o Gemini do Google, ou os humanos, ou usa o ChatGPT para fazer as copies, ou como um agente, ou tem gente que usa para suporte também. Então, queria entender, dentro da operação de vocês, nesses 2 meses, 60 dias que vocês fizeram, esses 20 milhões, quais são as ferramentas que vocês utilizam e para quê? Do início ao fim, né? Se for considerar que o GPT... Sim, a gente não escreve a copy pelo GPT, mas para fazer a tradução para o inglês a gente usa o GPT. Auxilia bastante. Assim, da concepção da oferta até a finalização ali da edição, a gente trabalha com IA. Então, a gente trabalha com o GPT para fazer a pesquisa. A gente também faz pesquisa de público, enfim. A gente faz a tradução e a tradução fica excelente. Antes, a gente também trabalhava com a contratação de pessoas para fazer a tradução para a gente. O GPT hoje possibilita que isso não seja necessário. E depois, a gente, na parte de edição, a gente faz bastante coisa. A gente faz a geração da IA, a gente usa hoje o Dreamface, que eu imagino que a maioria das pessoas usem também. O Reidin também nos auxilia bastante. Hoje são as duas que a gente mais usa para fins de edição. E acho que basicamente seria isso, né? Sim. Então, da concepção, né, da copy até a gente entregar a oferta para os gestores de tráfego, a gente trabalha com IA. Caraca, e a gente tinha até conversado referente a essa parte de inteligência artificial, né? Que ajuda muito a diminuir custos e a agilizar a você lançar diversas ofertas, né? Uhum. E até puxando esse gancho sobre inteligência artificial, no off a gente comentou sobre a parte do Facebook acabar negando muitos criativos que você sobe por uso de inteligência artificial. Então, só para a gente conseguir até lá. A gente sabe que a IA, pelo que vocês falaram para mim, é um fator muito importante para você ganhar tempo e conseguir automatizar melhor o processo. Só que quando você sobe, às vezes, um criativo de IA, talvez ele é recusado no Facebook. Como que a gente consegue contornar isso? O que vocês fazem? E o que vocês acham que faz mais sentido para essa etapa ali, para criar os criativos? É um gargalo para a gente, né? Mas principalmente nessa parte de aprovação de criativo. Por outro lado, na parte do desenvolvimento da VSL em si, é ótimo. Então, a gente não tem do que reclamar em relação ao uso de IA dentro da VSL. O problema realmente é para aprovar criativos. Eu acho que o Facebook acabou identificando um padrão, que não é muito difícil também, né? Se a gente que tem um olhar mais atento consegue verificar que aquele se trata de um IA, um robô do Facebook, por que não conseguiria fazer isso? Então, existem hoje alguns requisinhos, né? Não diria artimanhas, mas meio que para driblar essa análise do robô do Facebook.
E uma delas, que a gente mais tem utilizado ultimamente, é justamente colocar ao final dos vídeos, dos criativos, um vídeo ali de fundo ali, para... Eu não sei exatamente o motivo disso, eu até te falei isso em off. Eu até gostaria de saber se alguém puder nos responder aí depois. Mas a gente identificou um padrão de que a gente, aumentando o tempo do criativo, o Facebook acaba não conseguindo identificar que aquele ali se trata de um robô e acaba aprovando os criativos. Claro que, ainda assim, quando você está numa escala absurda, a gente corre o risco de passar por aquilo que eu também lhe disse. Às vezes a gente está numa escala ali de 300 mil numa campanha apenas, e no meio dessa escala, o criativo cai. E aí avacalha toda a nossa escala, o nosso planejamento diário. E aí o que a gente tem feito para isso também? Paralelamente, a gente pega as nossas copies que são validadas e a gente tem contratado atrizes reais lá dos Estados Unidos através de uma plataforma que a gente utiliza lá. E isso tem dado bom, sabe? Quando a gente consegue validar o criativo, não acontece esse tipo de problema. Acaba que os criativos não caem com essa facilidade quando se tem IA, entendeu? Mas, obviamente, a gente só faz isso quando a gente tem um criativo validado. Eu não posso também pegar criativos para teste e contratar atrizes reais, porque é muito caro, né? A gente, quando contrata as pessoas diretamente dos Estados Unidos, a gente está pagando em dólar. Então, se a gente considerar que a gente paga $200 para uma atriz, a gente paga mais de R$1.000. Fica inviável também. Fica inviável, né? Então, a gente tem esse cuidado de apenas quando o criativo já está validado. E faz sentido. Então, só para o pessoal de casa entender, vocês começam a ideia do criativo com a IA, valida ela, validou, então uma forma de duplicar e fazer outras variações dela é com UGCs, pessoas reais, com esse mesmo contexto desse criativo que deu certo com o IA. Vocês tiveram um pouco custo. Validou ele, já trouxe o ROI, usa como reinvestimento para criar criativos com pessoas reais. Exatamente. E a gente procura, às vezes, também contratar atrizes com perfis diferentes. Claro. Sabe? Então, a gente pega, por exemplo, uma atriz jovem, bonita, e testa a mesma copy já validada, também com uma atriz de meia idade, ali, uma pessoa que talvez já passe mais credibilidade. E, às vezes, acontece da mesma copy validar com uma atriz e não validar com outra, né? Porque não é só a copy. Às vezes, o que a pessoa passa ali vai realmente passar mais credibilidade. Então, a gente faz esse teste. Quando a gente valida uma copy, a gente contrata mais de uma atriz com perfis diferentes para... E era uma pergunta que eu ia fazer mesmo, porque tem muita gente que testa, por exemplo, não sei qual motivo. A pessoa fala, não, se subir diabetes tem que ser uma asiática. Se for, por exemplo, emagrecimento, você pode pegar uma mulher negra que tá acima do peso e depois uma mulher que perdeu muito peso, ou uma pessoa que, tipo, um famoso que tava acima do peso e perdeu muito peso. Eu já vi gente falando que ia pegar a Jojo Todinho, botar em inglês e, tipo, ela magra. Aí eu falo, caraca, mano, o pessoal tem muita criatividade também, né? Na verdade. O pessoal faz muito com a Oprah lá nos Estados Unidos. Sim. Meu, tá escaralhado já isso daí. Mas eu acho muito legal que esse tipo de estrutura que vocês fazem, o pessoal consegue testar com um pouco e validar, de fato, com as pessoas reais ali. Exatamente. E você delega, né, pro editor fazer só com as pessoas reais depois, porque, na verdade, o que a gente tem que ter em mente é o seguinte, a copy que a gente busca validar, não é o criativo em si. Né? Então, a partir do momento que a gente valida a copy com a inteligência artificial, isso nos possibilita investir na contratação de atrizes reais, porque a copy já está validada. Então, tem mais chance de dar certo. Obviamente que... Não é garantia. Não é garantia. Obviamente que, em alguns momentos, a gente, com a copy validada, contratou uma atriz e não funcionou. Mas isso tem mais a ver, de repente, com a própria atriz e com a edição do que a copy em si. Então, assim, a dica é quando isso acontecer, repete. Faz com outra atriz, faz uma edição diferente. É o que a gente faz. Não daria pra fazer com uma atriz brasileira, só que depois dá o RNG, não fica tão bom? Mas aí que a gente vai cair no mesmo problema de passar a IA. O Facebook vai perceber. Caramba, mesmo vai derrubar. Limpando metadado, tudo. A gente limpa metadados, mas no final das contas, não é o que é o 80/20 para aprovação de criativo pra gente. Metadados é mais para quando o criativo tá muito rodado já. Aí a gente acaba limpando e a gente ganha uma sobrevida ali pro criativo. Mas de fato não é o 80/20. Eu acho que essa dica de deixar o criativo grande. Depois, né, teve o cronômetro ali para clicar no botão, fazer um videozinho aleatório ali de uns 5 minutos, deixar o criativo maior, é a melhor dica que a gente pode dar para aprovar. Porque é o que funcionou pra gente. A gente teve um período, até aqui no Brasil, que estava super difícil de aprovar criativo. E da única forma que a gente conseguiu aprovar foi fazendo isso. Não sabemos por quê, mas funciona, então. E vocês acham que a qualidade do criativo em questão de imagem, FPS, impacta ou não? Olha só, nessa época que a gente estava tendo mais dificuldade para aprovar os nossos ads,
a gente fez alguns testes de colocar imagens de fundo bem com É uma transparência, assim. quase que uma transparência. Isso deixava a imagem pior. E funcionava, tá? Funcionando. Caraca. Então, assim, isso de colocar uma imagem de melhor qualidade não faz tanto sentido. Pelo menos pra gente, com base nesse exemplo que eu tô dando. Porque acaba prejudicando. Colocava um fundo ali meio esfumaçado, chapiscado ali, né? Isso. Parecendo com aquela imagem de TV quando tá sem sintonia. A Nossa, gente colocava aquilo ali bem discreto. bem esmaecido, assim. Isso. Exatamente, e acabava funcionando também. Caraca, porque eu vejo que muita gente, quando eu fui, acho que no ano passado, eu fui começar a estudar sobre como que funciona o criativo, pra entender, né, como que é a estrutura invisível, do que o cara pensa, o que ele quer fazer a pessoa sentir, etc. Até por ser copywriter também, eu queria estudar o que o pessoal queria fazer no Nutra. E eu via que, tipo, às vezes tava falando de uma receita e, tipo, de fundo tinha uma receita, tipo, naquele estilo viral, tipo, dopaminérgico ali, fazendo uma receita, amassando massinha, não sei o quê, de fundo ali, e eu falava, como é que isso aqui roda, gente? Criativo é uma coisa meio louca, né? Eu falo assim, o criativo, acho que o principal é que ele não pode parecer uma venda, né? Porque a pessoa que tá ali no Instagram, no Facebook, ela não quer comprar, ela tá ali passando tempo se divertindo. Então, qual que é a intenção dele? Principalmente ali no início, no hook, né, que a gente fala, é pegar a atenção daquela pessoa. E depois que ela entrar no criativo mesmo, né, passou o hook, passaram os primeiros segundos, é ela se conectar com aquilo, perceber, não, eu tenho esse problema. Isso aqui pode resolver o meu problema. E aí sim entrar na VSL. E aí é o que eu falo. Às vezes as pessoas querem fazer um criativo perfeito, com uma imagem impecável, que parece uma produção de cinema. Não precisa. Sabe, o criativo simples é o que funciona. Então, por isso que eu acho que o GC funciona tão bem nos Estados Unidos. A pessoa se conecta com aquela outra ali que tá falando, poxa, eu me identifiquei com essa... Próximo da realidade fica mais dela. próximo do público. Então, assim, o lead, ele se identifica com aquela pessoa que tá ali falando. Então, não precisa dessa superprodução, pode ser uma coisa simples. Receitinha super funciona, né? Coisas... uma dica muito boa. Que eu sempre gosto de colocar nos meus criativos. Coisas que funcionam no orgânico, provavelmente elas vão funcionar no seu criativo. Então, se aquilo ali chamou atenção no TikTok, tem milhões de visualizações, pode colocar no seu criativo, que provavelmente vai funcionar e vai chamar a mesma atenção. Caraca. Então, eu faço muito isso. Às vezes, assim, eu falo, não que eu perco tempo, mas eu fico não perco porque, na verdade, a gente tá, né? Mas eu fico ali trabalhando, eu vejo um vídeo super viral, assim, que tem a ver com o meu nicho, eu falo, nossa, eu vou colocar isso aqui no meu hook. E funciona. Caraca. O jogo do Direct Response é muito de teste, né? É. Eu costumo dizer que, mesmo nos momentos ruins, a gente acaba testando muito, né? Porque a gente tem que testar o que dá certo, a gente tem que sair dos momentos ruins. Acho que foi o Filemon uma vez que nos disse que o Direct Response ele é uma montanha-russa, né? Então, quando você está lá no topo, você tem que aproveitar o máximo possível. Mas em alguns momentos você dá uma decaída. E nesses momentos você tem que testar muito para quê? Para você sair dele, obviamente. Da mesma forma como a gente testa também quando a gente está bem, né? Por exemplo, quando a gente acerta um criativo, a gente faz variações desse criativo para atingir o maior potencial possível desse criativo. Então, basicamente é isso. O jogo do Direct Response é teste massivo. O tempo inteiro a gente está testando. E eu até vejo que a gente falou da criação do anúncio, a gente falou como que a gente vai rodar este anúncio, e agora, encaminhando um pouco para a parte do próximo passo, né, o next step disso daí, seria uma parada que eu vejo que muita gente fala e que talvez vocês possam concordar ou discordar. A conta de anúncio tem uma que performa melhor que a outra, ou isso é imprescindível? Sem dúvida nenhuma. Você ter bons ativos faz toda a diferença. Lá na operação, a gente faz testes de ativos, testes de conta de anúncio. A gente separa, metrifica por conta de anúncio. E às vezes um criativo está performando com ROAS de 2, 3 em uma conta de anúncio e na outra ele não performa de jeito nenhum. Faz toda a diferença. Então, você se cercar de bons ativos faz toda a diferença. Então, hoje em dia, até uma boa mencionar isso aqui, hoje em dia a gente está trabalhando, farmando os nossos próprios ativos. Eu mencionei com você, um dos nossos sócios, o Felipe, ele veio também do mercado tradicional do marketing, né? Na verdade, ele tinha uma agência também de tráfego. Então, lá ele conseguia muitas BMs. Ele acabou trazendo muitas BMs que ele mesmo fez pra gente. E é o que tem funcionado pra gente hoje. Pra você ver que loucura. Eu já vi muita gente falando, e eu mesmo já passei por isso, de que comprar BMs fortes faria toda a diferença. De fato, pra gente, quando a gente entrou no digital, entrou no Direct Response há 2 anos atrás, mais ou menos, fazia toda a diferença. A nossa escala mais absurda que a gente teve no Brasil, por exemplo, foi de uma conta que a gente comprou
nesse perfil. Compra uma conta mais antiga, 2021 para baixo, e com um gasto razoável, R$30 mil para cima. A gente fez isso e deu super certo. Hoje isso não está funcionando mais. As últimas 6 BMs que a gente comprou, cara, foi só prejuízo. E aí começou a dar certo como? Nesse perfil. A gente farma as nossas BMs. O Felipe, por ter... É até uma sorte nossa, né? De ter o Felipe. Até um abraço para você, Felipe. Valeu. O fato da gente ter o Felipe, que conseguiu trazer esses ativos bons para a gente e ter farmado esses ativos há um tempo atrás, nos possibilitou ter uma escala absurda, né? A escala absurda que a gente tem hoje de múltiplos 7 dígitos, né? E eu vejo que seria até um jeitamente pra gente falar que, no caso, um ativo bom é um ativo que tenha tido muito gasto e tenha até um período limite de ano ali. Uma conta de 2020 com tanto de gasto. Ou com a parte dos documentos verificado. A gente pode afirmar isso ou tem outras coisas mais importantes? Isso é uma coisa que eu até queria testar. A gente viu, acho que aqui mesmo, né, no podcast daqui das meninas, né, Da Gabriela? Da Gabriela. E da Jana e da Gabriela. Isso. Ela soltou um insight parecido com isso que você está dizendo aí, né? De que verificar as contas poderia ser uma boa. A gente ficou de testar isso, eu não posso te dizer com certeza, mas é um teste que a gente está para fazer na operação. Então eu não posso te dizer, mas é fato. Tem contas de anúncio que performam durante um tempo e depois elas simplesmente param de funcionar. A gente não sabe por quê. Às vezes tem algumas coisas que acontecem, por exemplo, dá um erro no pagamento e quando ela volta ela perde performance. Nossa, isso acontece. imagino. Às vezes, por exemplo, você está lá com um cartão que a gente não sabe o motivo pelo qual ele não entrega o pagamento. E aí, quando volta, ele trava a conta de anúncio, quando volta a conta de anúncio, eu não sei se perde a otimização, alguma coisa do tipo. Caraca. E assim, até passando agora para a próxima etapa do funil. A gente falou de criativo, falou da construção do criativo, a gente falou sobre a BM, né, que vai estar hospedando esse criativo, e agora para o próximo passo. Vocês são a favor do pré-sell ou são contra o pré-sell? Cara, não é nem de ser a favor ou ser contra. Eu acho que tem que testar, né? Mas pra gente... Mas pra gente nunca funcionou. Então Nunca a gente funcionou. não. Hoje, acho que a hoje pré-sell gente tá não muito roda com ligado. pré-sell. Acho que o pré-sell tá muito mais ligado a quem roda como afiliado, né? Porque tem uma etapa a mais ali para fazer o traqueamento, né? Agora, para produtor, a gente fez os testes já, vários testes com pré-sell, e pra gente não funcionou. A passagem era muito baixa, mas tem gente que consegue. Então, não posso dizer que apenas a nossa verdade aqui é absoluta, né? É que pra gente nunca funcionou, mas eu sei que tem pessoas que usam e que funcionam, então por isso que eu falo, tem que testar. Às vezes na sua operação vai funcionar, na nossa realmente... Nunca funcionou. E eu tenho visto que ultimamente os últimos convidados têm dito que a VSL, alguns falam que estão aumentando a VSL e outros estão encurtando. Eles estão substituindo a lead por micro leads. Então, vocês acham que isso acaba fazendo sentido, talvez, você unificar um micro lead que você usou no criativo e reutilizar ele na VSL? Ou vocês acreditam que você só pode pegar o que você já contou no criativo e só exemplificar de início para manter a conexão entre o criativo e a VSL ali? Engraçado que eu nunca tinha ouvido falar nisso. De substituir microlead por lead. A gente usa muito, a gente faz muito teste de microlead, a gente roda com microlead, é uma coisa que às vezes faz uma diferença gigantesca, às vezes não, sempre faz. Já teve a oferta nossa que estava em queda e uma microlead ressuscitou essa oferta. Então, assim, a gente testa muitas microleads, mas a gente nunca pensou em substituir uma lead. A gente roda bem nesse formato. Claro que a gente já transformou criativos em microleads. E funciona super bem. Sim. E a gente já viu também operações que... Aliás, tem uma copy que até me esqueci o nome dela agora. A copy é muito, muito famosa. Que o criativo dela foi transformado em uma lead. Né? Mas a gente normalmente faz o contrário. Faz diferente. A gente transforma o criativo, até para dar mais conexão do criativo com a VSL, transforma esse criativo numa microlead. Né? Isso a gente faz muito. Agora, sobre o que você mencionou a respeito de tamanho de VSL, isso pra gente pouco importa. O importante é que a VSL comunique com o lead. E consiga reter bem, né? E consiga reter bem. Cara, não faz o menor sentido pra gente, não fazia o menor sentido pra gente, quando a gente entrou nesse mercado, uma pessoa assistir um vídeo ali de 1 hora, às vezes, e comprar. Mas, por exemplo, nossa VSL hoje tem em torno de 1 hora, com pitch por volta ali dos 38, 40 minutos, até mais um pouco se bobear, e vende. E vende com uma retenção boa, retenção de mais de 20%. A gente já fez mais de 1 milhão dia, quase 2 milhões dia, com a retenção absurda para um VSL que tem quase 1 hora.
Caraca. né? Então, assim, isso pra gente pouco importa. Sim. Uma coisa que você falou sobre a conexão, né, sobre o criativo se conectar ali com a lead ou com a microlead, isso é outra coisa que eu acho importante falar. E aí vai muito da experiência de cada um. Eu sempre ouvi falar assim, nos Estados Unidos não precisa ter essa conexão entre criativo e VSL. Às vezes você pode escrever um criativo, sei lá, exemplo. Você tá rodando uma VSL de Monjaro Natural e o criativo vai falar sobre o sal azul ou banana, sei lá. Não tem problema, não precisa ter essa conexão, vai funcionar. Pra gente, sempre que existe essa conexão entre o criativo e a VSL, e principalmente ali a microlead, funciona muito melhor. Então, a gente tem resultados muito mais expressivos quando a gente consegue validar um criativo que se conecta bem com a VSL, sabe? Né? Porque tem muita gente que fala, não precisa e tal, mas na nossa experiência Mas isso faz muito sentido, né? diferença. Embora, assim, o que faz sentido pra gente pouco importa. Sim, mas é o que funciona. isso faz muito sentido, né? Você tem uma congruência entre a pessoa que tá ali antes de clicar no Saiba Mais pro que ela vai ver depois. Tem muito sentido que a pessoa tenha que ter uma congruência ali. Tem gente que fala, tem gente que já teve resultado com isso, que fala que não precisa. Mas, assim, a nossa experiência é o contrário. Até a retenção melhora, né? Porque às vezes a pessoa clica ali no criativo que tá falando sobre a banana, o exemplo que você deu. E aí ela chega na VSL, é um manjaro natural? Ela, não era isso que eu queria ver. Ela já sai logo de cara. Então, E eu imagino isso, que, por exemplo, é uma pessoa que tá falando no criativo, e se essa mesma pessoa talvez falar ali na VSL, ou um doutor especialista, ou ser uma pessoa que tá dando uma avaliação, e depois você vai ver o especialista falando na VSL. Dá pra você colocar essa parte da autoridade, mas mantendo a mesma estrutura de copy que tá falando, né? Exatamente. Isso faz muito sentido. Agora, saindo um pouco dessa parte da estrutura ali da página de vendas, eu vejo que tem muita gente que hoje tem testado ali outros canais de venda além do próprio Meta. E vocês já chegaram a testar, por exemplo, no Google, YouTube Ads? Eu sei que é um pouco mais difícil para aprovar, mas como que foi a experiência de vocês? É um plano nosso, na verdade. Hoje 100% do nosso tráfego é voltado para o Meta, né? Para o sistema Meta. Mas no Brasil, a gente chegou a rodar Taboola, né? E a gente está implementando agora para a gringa Taboola, né? MG, Outbrain? Até que MGID não, Outbrain também não. A nossa experiência que a gente teve no Brasil foi com Taboola. Que legal. Mas isso aí quem poderia nos dizer melhor seria Felipe, né? Que é o nosso head de tráfego na operação. Mas a gente teve uma boa experiência com Native no Brasil. E a gente está querendo levar isso para fora porque, pelo que a gente já soube, tem muito para explorar. Né? Sim. Eu imagino porque a maioria dos players que vem aqui, eles sempre falam de fontes de criativos onde você utiliza de vídeos virais, vídeos na vertical, ou se é YouTube, vídeo na horizontal. E quem que tá explorando a parte da escrita, a parte da copy nativa? Ninguém, basicamente. Sim, porque o pessoal tá falando de Meta, TikTok e YouTube, mas o pessoal tá esquecendo outras fontes de tráfego. Sem dúvida. Poxa, eu quando tive sex shop, eu usava Traffic Junk. Tipo, tem vários lugares e várias fontes de tráfego que são mais baratas e menos concorridas do que o Meta, o TikTok e o Sem YouTube. dúvida nenhuma. Até o primeiro chegar e fazer muita grana e todo mundo querer ir. Isso, exatamente. E é muito importante diversificar, né? Porque às vezes, a gente sabe, o Facebook ele é uma caixinha de surpresas. Tem dia que ele está lindo, tem dia que ele faz raiva. Então, assim, se a gente consegue diversificar, poxa, ajuda demais. A gente chegou ao Taboola, inclusive, por conta disso. A gente passou por um problema ali próximo das eleições, principalmente americanas. Tava muito difícil rodar no Facebook. A gente até surfou uma boa onda no Facebook, enquanto muita gente estava tendo problema. Mas depois. Mas a gente, nessa linha de tentar diversificar, até pensando que daqui a pouco o Facebook poderia nos deixar na mão, a gente chegou ao Taboola. E a gente pretende implementar na operação outras fontes de tráfego também. É porque as coisas pra gente nos Estados Unidos aconteceram muito rápidas, né? A gente tá falando de 2 meses. Então, assim, a gente tá crescendo a operação agora. E a gente precisa de mão de obra também para conseguir rodar novas fontes de tráfego, né? De pessoas especializadas nessas fontes mesmo, que a gente sabe que é bem diferente. Pra você ver, loucura pensar nisso, né? Mas quando a gente começou no Direct Response há um ano, 2 anos atrás, nós éramos só eu e você. Fazendo tudo. E aí nós tínhamos uma empresa que fazia a nossa recuperação e o suporte. O suporte a gente acabou terceirizando também. No início era eu que fazia suporte. Meu Deus! Não, no início mesmo, isso é legal de falar. Porque no início mesmo, eu escrevia a copy e eu era atriz. Eu gravava. Isso aí, na verdade, um bem pouco antes do Direct Response. Quando você foi afiliado. Nós começamos no dropshipping. A gente fazia literalmente tudo. Como a maioria dos players que passam por aqui, nós iniciamos no dropshipping. Eu iniciei, né? Porque a Bruna não tinha entrado ainda. E aí, depois eu passei pelo mercado de afiliados brasileiro,
E aí foi quando o Bruno entrou. Porque ela via esse sonho meu, assim, latente mesmo, pulsante, de que a gente poderia dar uma boa vida para os nossos filhos. Não que a gente não tivesse uma boa vida. A Bruna é servidora pública, eu advogado há mais de 10 anos. A gente tinha um bom rendimento, só que a gente esperava mais. E aí a Bruna entrou nisso. E quando eu entro numa coisa, eu falo, não, vou te ajudar, eu entrei de cabeça mesmo. Aí, como ela a gente fazia tem... os criativos. Eu fazia os criativos. Como eu tenho 2 filhos pequenos e um cachorro muito barulhento em casa, eu acordava 4 horas da manhã. Aí a gente mora numa cobertura, por enquanto, que a gente tá mudando. Mas aí eu subia pro andar de cima da casa e ficava gravando no silêncio, porque era 4 horas da manhã, era o horário que tava todo mundo dormindo e eu conseguia fazer um monte de criativo. No outro dia eu passava pra ele e falava, ó, testa aí. E deu certo? Não. Não. Caraca. Não deu certo. Mas eu falo o que mais tudo que a gente faz, importante, é isso que eu ia falar. O mais importante é não desistir. Tudo que a gente faz, a gente traz experiência. tudo nos disso. trouxe até aqui hoje, sabe? Realizando um monte de sonho. Então, Vocês não assim, perderam nada. Não não. perdemos nada. Ou ganha ou aprende. Exatamente. Cara, o que eu aprendi nessa minha trajetória dentro do digital, ainda antes de chegar do Direct Response, tudo que eu sei sobre tráfego, tudo que eu sei sobre gestão, tudo que eu sei sobre copy, às vezes foi adquirido, uma experiência adquirida em experiências ruins. Eu comecei ali no Drop, aí depois passei pelo mercado de afiliado, aí no mercado de afiliado brasileiro eu aprendi sobre tráfego, depois passei por outros players grandes para entender o que era copy. Não deu certo também, porque tinha uma oferta muito agressiva ali que a gente acabou caindo. E aí não funcionou até que a gente descobriu o Direct Response como produtores, né? E tudo levou a esse ponto que a gente está aqui agora. Tudo isso, toda essa experiência acumulada nos trouxe exatamente onde a gente está hoje. De frente para você, falando sobre os milhões que a gente já faturou. E eu acho muito legal porque, em sã consciência, o mais importante às vezes não é nem o resultado em si, mas saber que vocês conseguem fazer de novo. Exatamente. Eu acho que isso esse é é muito o mais forte. valioso. Aham. Porque se você escala, por exemplo, fiz 20 milhões, e você não sabe como você fez, não sabe como que você estipulou os processos, Você não vai fazer de na hora novo. que você cai, você, Você ferrou. não volta. Já era, tipo, F. Uhum. Então, eu imagino que ter essa consciência de que você consegue estipular o planejamento, os processos, quem pode fazer isso, quais as ferramentas que você vai usar, é o passo a passo para você conseguir ficar tranquilo Isso. e você gerir, porque eu vejo vocês como gestores de uma operação. Sim. Porque as pessoas acham que, não, é só o tráfego e o copy. Não, Não. vocês têm que saber gerir o tempo de vocês, vocês têm 2 filhos, vocês têm uma casa para cuidar, vocês têm que cuidar, tipo, da gestão não só dos filhos, mas gestão da empresa, de cada processo. Então, isso que eu admiro. A parte da gestão, e ainda assim, porque vocês estão muito recentes no mercado de Nutra. E é isso que eu tava... A gente acabou dando essa volta toda e quase que eu me perdi no assunto. Mas era justamente para dizer que lá atrás, quando a gente começou, quando a Bruna fazia suporte, éramos só eu e Bruna, e hoje nós já somos 9. 10. Contratamos mais. Somos 10 pessoas hoje na equipe. Caraca. Então a empresa tá E é o que cada nos dia permite, sendo mais inclusive, estruturada. estar aqui conversando com você tranquilo, sem porque precisar senão eu ia olhar estar falar, no porque a tráfego. empresa consegue funcionar sem a gente, né? Claro que, poxa, tem coisa que só eu faço, tem coisa que só o Reinaldo faz, mas a gente consegue respirar, porque quando você começa e são só 2 pessoas... Gente, eu É lembro, enlouquecedor. quando a gente começou a escalar, tinha coisas que eu não sabia que aconteciam, eu nunca tinha escalado na vida. E aí a gente comprou um celularzinho pra fazer o suporte, aí a gente, sei lá, vendia na época 25 mil dia de info, por aí, né? Por aí. Um monte de cliente que chegava naquele celular, eu falava assim, Reinaldo, eu não tô dando conta, A eu Bruna não consigo chegou um fazer mais momento nada, que- eu só fico respondendo aos clientes no WhatsApp, não dá mais. É Então foi perigoso dar um burnout. Tava quase. E eu não sabia o que fazer, né? Porque, querendo ou não, a gente estava sendo colocado pelo mercado numa situação completamente diferente do que a gente imaginava. Poxa, eu achei que era só chegar aqui e a gente ia faturar e pronto, acabou. Não. Não, e a gente Por entrou trás, aqui pra ter tempo, né? Pós-venda. Por Nossa. trás de uma operação tem toda uma engrenagem. Sim. E a gente, cara, acho que isso acontece muito no Direct Response. Porque as pessoas não têm ideia. E as pessoas geralmente chegam muito jovens, né? As pessoas não têm ideia do que vão encontrar. Acham que é só fazer sua copy, rodar um tráfego e colocar Ganhar muito dinheiro no dinheiro. bolso. É. E não é assim, né? A gente tem toda uma engrenagem por trás que a gente tem que estar muito bem preparado. Por quê? Porque senão depois chega chargeback, chega reembolso. E todo aquele império que você construiu, fui. Exato. E eu até vejo muito isso, porque essa responsabilidade pelo back-end, o que acontece por trás, muitas vezes a pessoa que já rodou o drop tem essa ideia do que acontece, porque você tem que, falar com a pessoa, entender quais são as objeções Foi por isso que eu dela. desisti do drop, você acredita? Então, e é muito chato. Eu essa achava parte assim que o retorno pós-venda. era muito baixo
pelo tanto de energia investida. Aí eu falei assim, cara, isso não é para mim. Eu tenho que dar suporte, eu tenho que monitorar a entrega para ganhar, às vezes, sei lá, uma migalha. Pelo menos para mim, que não consegui escalar. Obviamente que tem gente que escala, e escala pesada ainda hoje com drop. Drop acho que no Brasil não funciona mais, né? Ou tem? Não, eu acredito que tenha, mas assim, quem tem fornecedores muito bons ou Isso. consegue, tipo, trazer de um preço muito bom da China. Sim. Mas então, como eu não consegui escalar, eu vi aquilo ali com certa objeção. Olhava com certa objeção para aquilo. Então, eu não quero mais. E aí, entendendo que o digital, não conhecia Direct Response ainda. E eu entendendo que o digital era enorme, eu falei assim, cara, eu vou procurar outras possibilidades aqui. E aí, eu fiquei tentado, né, por diversas outras coisas. E até que a gente chegou no Direct Response. Antes mesmo, inclusive, do Drop, eu comecei no mercado de milhas. Caraca. Foi o meu primeiro contato no digital. Fiz grana no mercado de milhas. Fiz ali uns 100 mil reais. Mas é um mercado muito limitado, né? Porque você tem que vender passagem. Aí eu comprava milhas a um preço barato para vender para... É um drop de milha. Tipo um drop. E aí, no final das contas, eu tomei um prejuízo pela Hot Milhas, né? Que é 123 milhas que entrou em recuperação judicial. Tomei um prejuízo naquele momento ali. Mas eu ainda era advogado. Eu fazia os dois concomitante, paralelamente. Então, isso me possibilitou ter fôlego para continuar. Mas eu tomei um prejuízo aí de uns 15 mil reais. E até pra gente pegar, vocês falaram que vocês têm 10 hoje pessoas que ajudam vocês. Sim. E dentro dessas 10 pessoas, eu imagino que cada uma delas usa uma determinada ferramenta, como o HeadTrack, o Themify, dentre outras. Quais são as ferramentas importantes hoje entre CartPanda, VTurb e essas de traqueamento? Quais são as que vocês utilizam no dia a dia de vocês que é muito importante e é imprescindível para uma operação rodar? Existem ferramentas que na nossa realidade são fundamentais. E a começar pela plataforma de vendas, né? Porque afinal de contas é o que nos possibilita estar aqui também. E a gente encontrou na CartPanda uma ótima ferramenta com uma taxa de uma conversão de checkout muito boa. A gente Suporte muito bom. Um suporte muito bom. A gente manda mensagem no grupo ali, a gente tem resposta, assim, quase que instantânea, né? É muito bom. Isso, inclusive, depois que a gente pegou o melhor plano também, né? Do Enterprise. O Enterprise. Quando você escala mais, te possibilita pegar um melhor plano. Primeiro, porque a sua taxa, né, da plataforma diminui. E segundo, porque você tem um suporte personalizado. Então, esse suporte é excelente. Quem tiver condição de ter esse suporte, eu recomendo de olhos fechados. Segunda ferramenta, VTurb. VTurb. Não, VTurb entre as plataformas de vídeo que nós temos disponíveis no mercado, eu te confesso que eu nem conheço outras. Caraca. Mas assim, é porque a gente é tão bem atendido no VTurb. O VTurb é muito completo, né? É muito completo, né? Então, assim, a gente nem se prestou a conhecer outras, porque acho que todo mundo também é unanimidade, né? É unânime. É unanimidade. Todos conhecem o VTurb, é a melhor plataforma de vídeo mesmo, de hospedagem de vídeo. A gente usa hoje a Themify mais pelo que ela pode nos oferecer em termos de gestão, porque a gente pode cadastrar custos ali dentro. Mas você consegue ter uma ideia real de quanto que você ganhou naquele dia, qual que é seu lucro. Você coloca ali custo de produto, imposto. A gente consegue colocar até taxa de chargeback, que a gente coloca ali o mais alto possível, porque a gente sempre coloca o pior cenário para ver, né? Para ver se a gente está tendo lucro de fato no dia. E assim, eu já vi até outros players fazendo isso, e a gente também faz na operação. É até uma dica. A gente usa a Themify junto com o HeadTrack. Sim. Porque a Themify tem suas limitações e o HeadTrack acaba complementando essas limitações. HeadTrack a gente consegue fazer alguns testes isolados ali de microleads, que é uma ferramenta muito boa, é uma ferramenta mais complexa, precisa de ter um investimento bem maior, porque você paga em dólar. A configuração também não é tão simples assim. O Felipe, que também é responsável por essa parte lá na operação, a parte toda de estruturação, tráfego, fica por conta do Felipe. Então, eu sei que nos ajuda bastante, e ela complementa o Themify. Então, são essas duas plataformas que a gente usa. Demais, tem mais alguma que... Cara, acho que não. A gente usa algumas coisas para organização da empresa, assim, como o Monday, que a gente usa, por exemplo. Mas é mais uma ferramenta de gestão mesmo. É uma ferramenta de gestão que é importante pra tarefas gente. ali, de quem vai fazer cada um. E aí as pessoas conseguem, né? A gente consegue se comunicar com todo mundo ali. Coloca os criativos ali, e aí faz uma comunicação entre as outras partes da empresa. Uma esteira organizada. Isso. Exatamente. Então, isso comunica
o copy com o editor, e aí quando o editor E o editor com o termina, gestor também. quando o editor termina, já manda, ou devolve para o copy, aliás, ou o copy devolve para o editor, e aí depois já vai direto para o gestor de tráfego. Então, permite que essa engrenagem funcione de maneira mais efetiva. É uma comunicação passiva, né? Onde a Isso, pessoa isso. não precisa ficar ativamente falando, ó, fiz tal coisa. Não, É. ele já vai ver lá, evita a comunicação de ter que ficar ligando, mandando mensagem, Isso. muito mais fácil. E eu vejo que vocês comentaram referente à parte da UTMFI, e muita gente me perguntou nessa última semana como que vocês fazem a parte da precificação e cotação de produtos. Porque a gente acredita, a gente que já está no mercado, já está há um ano aí no Nutra, estudando e ouvindo, a gente cria esse conceito de que é padrão e ninguém vai se preocupar com isso. Mas o pessoal, evidentemente, acabou me perguntando. Como que vocês fazem essa parte da cotação dos produtos e o que entra nessa precificação que vocês colocam ali na UTMFI? Quanto que vocês colocam ali de margem de chargeback, de reembolso? Quanto que vocês têm de custo de produto, mais ou menos? Como que é negociado esse produto? Quanto que tem de custo inicial para vocês fazerem, de fato, essa primeira leva dos produtos que as empresas cobram ultimamente? Quem que vocês estão utilizando? Em termos de precificação, eu até te falei isso em off, a gente usa um valor padrão porque o americano ele está acostumado com isso. A gente, obviamente, oscila quando a gente faz algum teste de preço mesmo, de ticket, né? Então, a gente oscila ali alguns dólares a mais, alguns dólares a menos, para ver qual que funciona melhor. Mas, normalmente, a gente utiliza um padrão, sim. Mas o que a gente faz? Esse padrão é óbvio que ele dá ROAS, né? Ele dá ROI. Ele coloca dinheiro no seu bolso. Mas o que a gente faz nesse caso? Além de colocar esse valor padrão, o pulo do gato aí é você ter uma boa negociação com os seus fornecedores. Então, se você consegue diminuir o custo do seu produto e o custo do fulfillment, obviamente você vai colocar mais dinheiro no bolso. Então, na verdade, o pulo do gato está aí. Não é nem na precificação em si, porque a precificação é aquele valor, como ele disse, que o americano está acostumado. E sobre valores que a gente coloca ali dentro da UTMFI, a gente sempre considera o pior cenário. Se a gente considerando o pior cenário, a gente coloca dinheiro no nosso bolso, o melhor cenário aparecendo, a gente coloca mais dinheiro no bolso ainda. Então, assim, a gente sempre considera, por exemplo, taxa de chargeback. Para cada nicho tem uma taxa correspondente. No nosso nicho é em torno de 10%, chega a 15%, então a gente já coloca 15%. Se a gente está tendo ROAS nesse pior cenário, ótimo. Significa que no melhor cenário a gente ainda vai colocar mais dinheiro no bolso. O custo do produto também na UTMFI a gente coloca com o dólar mais alto. Também. Entendeu? Então, assim, a gente coloca. O dólar tá 5,60, aí coloca 5,80. Porque tem essa oscilação cambiária também, que é uma coisa que a gente tem que lidar. Então, a gente sempre coloca o pior cenário. E o quanto a gente gastou inicialmente? Você lembra? Olha, quando a gente iniciou com a Chip, lá em novembro, se eu não estou enganado, a gente teve uma taxa de setup de $2.000. A gente já tinha não um valor, é um valor considerável, obviamente. Mas a gente já estava tendo sucesso na nossa Operação Brasil. Foi isso que possibilitou que a gente fizesse essa migração ali naquele momento. Mas assim, eu entendo que para quem tem uma operação rodando Brasil, ou seja lá onde for, é um custo que é ok, até porque, embora você invista esses $2.000, eles retornam para você, porque ele é apenas um adiantamento, né? Então, a partir do momento que você faz esse adiantamento e depois vende esses produtos ali, você está trazendo bacana, a grana de volta para você. É mais um custo de setup mesmo para iniciar. É um reinvestimento, né? Um reinvestimento, No caso, né? isso. Isso não quer dizer que você está pagando para não ter esse produto, que é só uma taxa de entrada, uma matrícula, entre aspas. Não é isso. Que, evidentemente, a gente está falando de uma operação cash flow. Então, tem Sim. muita gente que está em casa ou está ouvindo a gente agora e acaba confundindo, porque veio daquela cabeça do drop de que construir um branding, um entregável ali, com um upsell. E, tipo, na maioria das vezes vai ser um produto padrão, com uma fórmula padrão. Sim. Tipo, você vai fazer ali o design, talvez. Faz o do design. rótulo Do ali. rótulozinho dele ali. É o que a gente faz, na verdade. Você escolhe uma boa fórmula que vai atender os seus clientes, os seus leads, e você tem que se preocupar com isso também, né? Bons fornecedores é uma preocupação muito importante no mercado. A partir do momento que você escolhe um bom produto, você cria a sua marca para esse produto. Nós temos um designer que é freela, acho que não tem necessidade de ter um designer dentro da operação, pelo menos ainda. Ele faz todos os mockups, faz ali o rótulo, a gente envia para aprovação, estando ok, a gente coloca para rodar. E funciona, cara, funciona super bem. E até você tinha falado da dor latente que você tinha referente à parte de suporte.
Como que funciona hoje com esses 20 milhões que vocês fizeram aí? Como que vocês utilizam? Usam uma empresa terceirizada? E hoje é terceirizado. A gente estava até falando sobre ferramentas. Não é bem uma ferramenta, obviamente, né? A gente tem uma empresa terceirizada que é a empresa que faz a nossa recuperação. E essa mesma empresa que faz a recuperação também oferece o nosso suporte, fornece o nosso suporte. E isso é muito importante. Essa questão do pós-venda, de como, né, o cliente vai ser tratado ali, justamente para a gente conseguir reduzir taxa de chargeback de reembolso, né? Então, assim, a gente tem essa empresa de recuperação e de suporte. E agora também a gente vai implementar, já está para implementar o Welcome Call, né? Que a pessoa comprou, ela recebe ali a ligação. Então, assim. Inclusive, pegando um gancho a respeito do que eu acabei de falar, do design, para o Welcome Call, eles não oferecem apenas o seu produto e os produtos que estão na sua esteira ali. Eles oferecem outros 10 produtos. Então, a gente está demorando um pouco a implementar isso na nossa operação, porque, pessoal, você vai ter que desenvolver 10 produtos, porque quando eu for oferecer, quando eu fizer a ligação para dar as boas-vindas, eu quero ter essa esteira de pelo menos 15 produtos para oferecer para o cliente e para extrair o máximo possível dele. Então, assim, é um negócio que eu não tenho, uma coisa que eu ainda não tenho metrificada, porque ainda a gente está começando a operação com isso agora, mas até onde eu sei, as grandes operações têm e dá muito bom. Caraca. Além do que reduz chargeback e reembolso, porque a pessoa se sente mais confiante, ela sente mais autoridade naquilo que ela acabou de comprar. Se alguém tá me ligando, eu não tomei um golpe, tá tudo certo. Lógico. Eu acho que ainda é isso que mais passa na no cabeça da pós-venda, né? Sim. Porque ultimamente os problemas que tinham naquela época do drop era da pessoa comprar e aí, tipo, ela recebia uma mensagem automática no e-mail, ou uma mensagem automática no WhatsApp, uma automação ali. E aí a pessoa, beleza, mas recebeu uma ligação confirmando. É diferente. É totalmente diferente. Uma pessoa, um ser humano falando com você e Sim. tudo mais. E E ainda aí- sem ter esse custo próprio saindo, né? Tendo custo direto, só se sair de fato uma venda ali. Uhum. E o que é mais legal, né? Quando essa pessoa tá ligando, ela busca vender outros produtos da sua esteira. E aí Então, isso isso já isso entra coloca dinheiro no seu bolso. já entra no padrão de compra do americano, gente. É absurdo, assim. Isso é outra coisa importante falar. O nosso funil, ele é bem completinho. A gente tem o front, o upsell 1, upsell 2 e upsell 3. Então, o nosso ticket médio hoje, o nosso AOV tá o quê? 1.600. Entre Então, assim, 1.500 e 1.600 reais. E lá as pessoas compram. Às vezes, uma compra vai dar 5 mil reais. Que ela vai comprar O americano é muito consumista, né? Isso não é uma crença. Isso é um isso fato. existe, é um fato. É um fato. Ele é muito consumista. Às vezes a gente coloca na nossa esteira ali, no front, às vezes a pessoa compra nosso máximo é de 6 frascos. E aí no upsell, às vezes ela compra 9. E às vezes no upsell 2, ela compra mais 6. E às vezes no upsell 3, ela compra mais 6. É absurdo. Então, às vezes, isso coloca o seu ticket Lá em cima. Absurdo. Aumenta o seu Caraca. CPA no final das contas, né? Aqui no Brasil, isso não acontece. É difícil. Às vezes você coloca o one click ali no upsell 1. No Brasil, a pessoa compra e imediatamente ela manda mensagem. Ai, cliquei sem querer, quero cancelar. É golpe. golpe. Eu passei um valor, veio outro. Exatamente. Nossa, eu imagino. E até é legal a gente quebrar um pouco dessas crenças. E uma coisa que acho interessante. Vocês hoje anunciam só nos Estados Unidos? Ou só em inglês? Só em inglês. Só nos Estados Unidos, a gente não roda outros países. Porque a gente tem um braço da Operação Brasil ainda. Ah, não, tá. Mas essa operação nossa da gringa, a gente roda só nos Só Estados Unidos. Só Estados Vocês Unidos. acreditam que talvez seria uma porta de entrada para vocês conseguirem pegar isso que dá certo e anunciar em outros países ingleses? Claro que se for no Reino Unido é outra moeda, Sim. é outro custo. Mas vocês acham que faz sentido? Mas não existe o poder de compra que o americano tem. A gente, no A gente início... já conversou sobre isso a com gente já algumas conversou. pessoas. A gente já pensou nessa possibilidade. Tem gente que faz isso, Tem obviamente, gente que e funciona. Só que essas pessoas não escalam tão bem quanto a gente. Coincidência? Acho que não é. É bom que vocês nicham cada vez mais. Vocês É. sabem qual que é a persona, onde ela tá, o que ela Sim. consome. Exato. Eu acho que Exatamente. isso faz total diferença também na Total. hora de que você molda para fazer a copy, por Sim, exemplo. Você conhece o seu público ali, né? As e foca dores 100% dele também. nele. E vocês acreditam que como empresa, ali falando, eu vejo muitas agências como a BH, Grupo Six, Instituto, e o pessoal, gosto sempre de fazer essa pergunta. Vocês, com foco no futuro de vocês, pelos próximos anos, vocês acreditam que tem como vocês criarem uma agência e construírem como uma empresa de equity, ou o foco de vocês é só cash flow e fazer outras ofertas? O que vocês têm como propósito para vocês? A nossa ideia, obviamente, é crescer, é ser como os grandes mesmo, né? Nós somos grandes já, mas ser como os big players do mercado hoje. Mas eu te confesso que eu não acredito muito nessa ideia de branding dentro do Direct Response. Porque acaba que a gente faz uma venda ali, às vezes em 1 hora,
Um público que é completamente frio se torna quente em 1 hora de vídeo. É difícil você pensar num branding quando o seu lead ele foi aquecido em apenas 1 hora. Diferentemente do mercado, por exemplo, de lançamento, que existe um player por trás ali, um expert por trás, que está fazendo um lançamento já há 1 mês aquecendo o seu público, e ele está vendo aquele ali todo dia, ele está sendo aos poucos aquecido. E aí chega um momento do pitch, ele compra completamente aquecido, completamente consciente do que ele está comprando. No direct response é um pouco diferente. A gente pega muito na emoção. A gente tem ofertas mais agressivas, né, do que no mercado de lançamento, por exemplo. Então é difícil você conceber um branding a partir de uma oferta mais agressiva. Porque às vezes, quando você, por exemplo, vai tentar fazer uma recuperação, se você manda uma mensagem, se a empresa de recuperação manda uma mensagem no dia seguinte, ela perde a venda. Por quê? Porque ela já está frio. Né? Se por outro lado ela estivesse sendo aquecida no dia a dia e recebesse uma ligação no dia seguinte do pitch, ela já estava mais aquecida, ela estava se mantendo mais aquecida, entendeu? Então assim, eu não acredito muito nisso. Claro, a gente está estudando muito ainda no mercado, nós somos relativamente novos no mercado, mas hoje essa é a nossa visão. Top. E eu acho muito legal que vocês têm essa maturidade e eu vejo de fato que essa parte da gestão de vocês é muito bem controlada à risca. Porque às vezes um cara que é mais jovem vem aqui no podcast, ele tá escalando, tá socando dinheiro em ads, só que ele não tá olhando para os outros lados da operação igual vocês fazem. E eu acho que esse é o ponto da maturidade. É um perfil, é o que eu te falei, né? Exatamente. Nós temos um perfil um pouco mais diferente, né? Nós entramos no digital já mais velhos. Eu tô com 40 anos, a Bruna tá com 38. Nós temos 2 filhos, nós temos uma casa para sustentar, nós temos escola dos meninos para pagar, nós temos a nossa vida, nosso padrão de vida para sustentar. A gente não pode errar, né? Então, isso acaba colocando nossos pés no chão e a gente não gasta com qualquer coisa, né? A gente, para tomar a decisão de mudar de casa, que é o que a gente está fazendo agora, a gente pensou durante muito tempo até que a gente tomou a decisão. Aí nós não temos carro importado. Então, assim, nós somos muito pé no chão em relação a isso. A gente pensa muito na saúde da empresa, sabe? Assim, a gente tem uma empresa com um caixa bom que nos permita... A empresa é rica, nós nem tanto. A nossa meta, o que a gente faz, na verdade, é ter uma empresa saudável para conseguir trabalhar em paz, sabe? Porque no início de tudo, eu lembro, quando a gente começou a rodar nossas primeiras ofertas, essa questão de caixa era uma coisa que pegava muito pra gente, sabe? Então, às vezes, é o que a gente tá falando, o mercado, ele é assim. Então, hoje a gente tá escalando bem pra caramba. Se a gente ficar aí 1, 2 meses sem acertar a oferta, tá tudo bem, a empresa vai suportar. Porque ela vai ter dinheiro em caixa. E Mas isso. 2 meses testando com caixa. Claro, Sem parar, claro. sem A gente parar. não para nunca. Eu acho até que é difícil isso acontecer, porque, querendo ou não, a gente crescendo a empresa, naturalmente nós vamos ter um volume maior de ofertas no mercado. E a partir do momento que você começa a colocar mais ofertas, o negócio é matemático. E tem outro ponto também, porque a gente tem hoje plataformas de espionagem, pô, tem DeepTube, SimilarWeb, American Swipe, tem muitos lugares onde vocês conseguem minerar o que dá certo. Exatamente. Então, dificilmente vocês vão ficar sem acertar, porque vocês vão poder modelar uma oferta do mesmo nicho que está dando certo. Exatamente. Eu acho que dá muito certo. E, inclusive, agora, nesse momento que a gente tá escalando, a gente tá escalando e tá testando ofertas novas. Então, assim, eu acho que o segredo do mercado é esse, Testando não ofertas para. novas e com outras no gatilho. Com Exatamente. outras sendo produzidas. Então, assim, o Isso é uma segredo é não coisa- parar, né? Isso é uma coisa que a gente errou muito lá atrás. Nós tínhamos no Brasil apenas uma oferta. E a gente se acomodou e se E apegou. às vezes a gente regravava essa oferta, até uma dica muito legal para quem está nos assistindo. Se tem uma oferta validada e essa oferta começou a cair ali a performance, regrava a oferta. Mantém a mesma estrutura de copy, mas de repente muda um formato. Se está em primeira pessoa, coloca num podcast. Se o coloca expert em é uma formato mulher, entrevista. se a expert é uma mulher, coloca um homem. Isso. As Porque pessoas, elas não lembram que elas viram a mesma, que elas acabaram de... que elas já ouviram aquilo. Isso. É bizarro. A gente tem clientes aqui no Brasil que compraram 3 produtos nossos. A mesma cliente. Mas assim, ainda assim, a gente, nesse ínterim entre uma oferta e outra, a gente não lançava outras. A gente errou. Então, às vezes, essa aqui mesmo. já estava caindo, quando a gente estava para lançar outra, demorava um pouquinho e a gente ficava nessa baixa. Esse é um erro que a gente não pode cometer hoje em dia mais. Vocês reciclavam o que vocês já Isso, tinham. exatamente. É como se fosse o que o pessoal chama da pirâmide invertida. Vocês têm uma oferta, estão testando vários criativos dessa oferta e estão fazendo variações desses criativos dessa oferta. Exatamente. E claro, pensando sempre na sofisticação da sua oferta, né? Não é você simplesmente pegar e fazer mais do mesmo ali, né?
É você realmente pegar e mudar e tentar bater o controle dessa oferta. E isso funciona muito. A gente nenhuma das ofertas que a gente relançou teve performance pior do que a anterior. Então, Nenhuma. sempre se ressofisticando. Isso, batendo Exatamente. controle ali. Caraca, muito legal. Com todos esses insights que vocês passaram pra gente, acho que é uma boa hora da gente começar a nossa dinâmica do podcast. Boa, Pra quem vamos tá em lá. Tô casa, até com medo aqui. tá ouvindo a gente agora, tá ouvindo esse podcast incrível, porque sempre vem dúvidas novas, sempre vem coisa boa. Eu já gravei mais de 165 episódios em 3 anos e sempre vem conteúdo com muita qualidade. Queria até agradecer vocês por isso. A gente- E olha, Honra. agora chegou a nossa hora. Cada um de nós vai sortear uma cartinha e aí vocês vão me devolver. A gente vai ver quais os temas que vocês vão responder. Vocês vão falar o melhor insight de vocês, Beleza, tá bom? vamos lá. Então, toca a vinheta do Panda Quest com o Reinaldo e com a Bruna. Começando a nossa dinâmica do Panda Quest aqui com o nosso casal. Antes de começar, você já deixou o like? Porque se eu tô gostando e já gravei vários episódios, eu imagino você que tá aí ouvindo a gente. E principalmente, você tem a oportunidade de pegar esses insights aqui e colocar em prática pra você lucrar muito. E olha, fica ligado, porque insight que a gente solta no PandaCast você tem que testar rápido. Porque todo mundo que vê esse insight aqui, imagina o leilão da galera testando isso aqui que tá aprendendo. Verdade, Você só tem que ouro. testar rápido e você tem que testar com qualidade. Agora, vamos ver qual insight que eles vão passar pra nós sobre os nossos 3 temas, que as cartinhas estão aqui na minha mão. Vamos ver. Eu vou deixar vocês escolherem 2 e eu vou escolher uma, tá? A gente tem aqui as nossas 5 cartinhas. Podem escolher. Essa aqui, Pega do lado aí pra mim. Ó. Pode ser. essa aqui e eu vou pegar essa aqui. Ó, não vê o tema Não pode ainda, ver? podem me devolver. Ah, tá. Agora que eu quero ver. Ah, Sem saber mistério. Vocês acharam que iam saber os temas. Fica não? ser fácil. Não, vai ser as cegas. Bom, vamos começar aqui e vamos pegar a do meio. Olha, um medo que cada um de vocês tem. Lembrando que pode ser um medo pessoal, um medo da operação, algo de vocês mesmo. Cara, o maior medo que eu tive até hoje, falando de digital, foi esse processo de migrar mesmo do Brasil para os Estados Unidos, né? Foi uma coisa que nos trouxe muito medo. Justamente pelo que a gente falou, era muito dinheiro investido em testes. Nós temos filhos, então a gente não podia arriscar demais. Então, assim, não adianta falar que eu não sentia medo de não conseguir acertar uma oferta nos Estados Unidos, sabe? Então, eu acho que esse foi, eu posso dizer que foi o maior medo que eu tive desde que a gente começou. Nunca me passou pela cabeça, e eu falo isso do fundo do coração, que não daria certo pra gente. Porque desde quando a gente começou, a gente falou que a gente não ia desistir. Era um combinado nosso. E é claro que tinha dias que o Reinaldo estava mais pra baixo e eu colocava ele pra cima e vice-versa. Sabe? Então, acho que essa ligação nossa foi muito importante. Então, eu não tinha medo de dar errado. Mas, na hora que a gente foi para os Estados Unidos, abandonou uma operação consolidada aqui no Brasil para tentar fazer dar certo, acho que foi a época que eu tive mais medo e mais ansiedade, assim. Nossa, eu imagino. E pra você, Reinaldo? O meu medo tá mais ligado à minha parte pessoal mesmo. Também é ligado à migração, né? Que foi justamente eu ter saído do mercado tradicional, advoguei por mais de 15 anos, e bater o martelo e falar assim, olha, hoje eu quero sair, não quero mais advogar, e eu quero viver disso aqui, do digital. Esse foi o meu maior medo, até porque, servindo de exemplo que a Bruna disse também, nós temos 2 filhos. É difícil, né? Você dar um all-in ali e abandonar tudo. É uma carreira consolidada. Eu não ganhava pouco. E você abandonar isso para viver de uma, entre aspas, incerteza, porque empreender é uma incerteza, né? Principalmente quando você está começando. Era realmente difícil, era um medo que eu tinha e que eu posso dizer. Eu venci e a gente venceu com maestria, né? Hoje a gente vive disso aqui e a gente não quer outra coisa que não seja viver do digital. Não, e Muito legal. acho que dá até para falar uma coisa do dia que você pediu para sair, porque eu falo que empreender exige decisões difíceis diárias. Né? Coragem. Muita coragem. E aí eu lembro que no dia que o Reinaldo falou comigo, ele saiu pro trabalho e falou assim, hoje eu vou falar que eu vou sair. E aí eu mandei uma mensagem para ele e falei assim, e aí, já pediu? Só que naquele dia especificamente, a nossa oferta do Brasil, porque a gente nem pensava em rodar Estados Unidos ainda, ela não estava dando ROI no dia, você lembra? E aí o Reinaldo falou assim, nossa, será que é um sinal? Aí eu falei com ele, é um sinal. É um sinal que você precisa sair daí e estar aqui para reverter essa situação. Se você estivesse aqui trabalhando e pensando o que a gente podia melhorar para ter mais ROI, aí ia dar certo. A chance de dar certo seria maior. Aí ele respondeu, obrigada, era o que eu precisava de ouvir. Cara, que Me legal, pediu né? pra A Bruna, pegando esse gancho do que a Bruna tá falando,
Eu tinha até falado isso com você, que a gente poderia falar isso aqui hoje. Como é importante você ter uma parceria, principalmente se você é casado, você ter uma parceria com a sua esposa ou com o seu marido, enfim, dentro de casa, cara, porque você fazer tudo sozinho, é claro que quando você é mais jovem, você ter tempo para isso, é ótimo, você consegue até determinado ponto. Tem muitos players aí que fazem isso. Saraiva, por exemplo, é um cara que a gente admira bastante, é um cara que começou sozinho e até pouco tempo atrás ele estava sozinho ainda. Sim. Mas no nosso caso, não. A gente tinha filhos, eu trabalhava em outro emprego, então eu precisava de alguém para me apoiar, porque senão essa pessoa não ia entender, né? Inclusive, nós tivemos um outro sócio no início da operação, que ele saiu da operação, eu imagino que seja até por conta disso. Ele não tinha o apoio dentro de casa. E, cara, É um fator decisivo. depois que a Bruna abraçou o projeto, abraçou a operação, foi o que possibilitou a gente estar aqui hoje, sem dúvida nenhuma. Eu falando assim, né? Passando por esse tipo de situação, vendo vocês, eu acho que é muito mais como um combustível ter uma pessoa que é um pilar que, tipo, um levanta o outro. Sim, Porque até mesmo se acontecer alguma coisa ruim, vocês vão atrás juntos. juntos. Então, vocês conseguem fortalecer esse vínculo como casal também. Porque imagina, se só você tá na operação, puta, eu tô triste com tal coisa. E ela não entende que você tá Não triste por entende. tal coisa, que aconteceu isso. E não isso. entende, E tá gente, tudo bem ela não entender, porque ela não sabe o que tá exato. acontecendo. E não né? entende mesmo. A É pessoa que não tá e nesse mercado é não entende. muito disruptivo. E eu acho muito legal quando eu recebo casais aqui. Porque nem eu já recebi o Fábio Cavalcante, já recebi muita gente que é de info, Nutra também, mas como casal é muito legal receber vocês pra contar esse lado da rotina também. Porque às vezes tem alguém que tá em casa e tá querendo levar a esposa pro digital, Sim. ou a mulher do digital que tá querendo tirar o marido daquele emprego fixo que ele sustenta a casa e quer trazer ele junto com ela. Exatamente. E quebrar essa objeção, mostrar que é real, mesmo sendo um tiro no escuro, Uhum. vocês vão ter mais apoio, mais tempo junto, mais tempo de qualidade, vocês estão resolvendo problemas juntos. Isso, de qualquer forma, acaba fortalecendo a relação. Sim. E pra vocês, como que tá sendo isso? Cara, é assim, a gente não tem do que reclamar, né? Porque, afinal eu de falo contas, que- mudou as nossas vidas, né? Tudo que eu imaginava lá atrás, quando eu vi no digital a chance de crescer profissionalmente, tá acontecendo hoje e de uma maneira até maior do que eu imaginava. Como é que eu vou reclamar rápido, né, disso? Mais também. rápido. Então, assim, a gente tá realizando sonhos que a gente achou que a gente ia conseguir realizar daqui a muito tempo, ou talvez nem conseguiria realizar. Porque eram coisas realmente muito grandiosas, sabe? Inclusive, assim, estar aqui é um sonho que a gente tá realizando, sabe? Então, assim, são várias coisas. E a gente tá vivendo isso junto. Isso que eu falo com ele que é o mais legal, né? É incrível, gente. E, inclusive, muito legal essa resposta de vocês referente ao meu também, porque deu muitos ganchos pra gente explorar outras áreas. Uhum. E agora, indo pra nossa próxima cartinha, vou deixar o Reinaldo escolher qual das duas. E depois ela escolhe a outra. Escolher não, porque vai sobrar outra. Da sua esquerda aí. Olha que legal, a gente falou de um medo. E agora, um desejo Ah. de vocês dois. Pode ser um É. desejo pessoal, um desejo da empresa. O desejo, acho que não poderia ser diferente, é crescer. Continuar crescendo. Continuar crescendo a operação, crescer como pessoa, porque mais poderes traz mais responsabilidade. Então, querendo ou não, a gente tem que buscar sempre crescer pessoalmente também. E a gente está se capacitando cada vez mais para isso. E, cara, eu te falei isso no off também, né? A gente tinha certos desejos ali no final do ano. Todo ano a gente combinou isso agora, né? A partir do final desse ano, a gente fez a nossa primeira cartinha de metas ali. E loucura, né? Porque ali no dia 31 de dezembro de 2024, eu coloquei várias metas profissionais e pessoais, sendo que das profissionais nós já batemos todas, e das pessoais, muitas ainda estão a caminho de se concretizar. Então, assim, é bom você colocar em perspectiva tudo que você vai fazer, né? E é o que está acontecendo com a gente, tem dado certo. Foi até engraçado, porque quando a gente foi olhar essas metas, eu pelo menos nem me lembrava delas, assim. Loucura, né? É, Uma delas eu era falei, meu bater Deus. 1 milhão dia de faturamento. E aí, Caraca. quando eu vi que a gente tinha colocado lá 1 milhão dia, eu lembrei do momento que eu falei assim, eu quero bater 1 milhão dia nos Estados Unidos. Aí o Reinaldo, não. Então a gente vai ter que aumentar esse faturamento aqui que a gente estipulou. Aí a gente estipulou 15 milhões de faturamento. E já batemos também. E aí já batemos. Caraca. Muito legal, né? Mas eu acho que pegando o gancho do desejo aí, é continuar crescendo. E também, é claro, a gente entrou nisso tudo por 2 pessoinhas, né? Que são nossos filhos. Sem dúvida nenhuma. Então, assim, poder fazer por eles tudo que a gente sonha, dar a melhor vida possível para eles. E ter muito tempo de qualidade com eles, que foi por isso também que você saiu do seu trabalho, né? Exatamente. Para poder sermos pai e mãe de verdade ali, de acompanhar o crescimento deles.
Eu trabalhava de 8 às 18, né? Nossa, horário Assim, comercial ali. eu não aproveitava muito os meninos. Eu aproveitava os meninos à noite. Ou então, na hora do almoço, quando eu ia, eu fazia questão de levá-los à escola. Mas eu não tinha um tempo de qualidade, por exemplo, de levar eles num judô, num futebol. E hoje isso é possível. A parte da manhã, hoje, para mim, é dedicada basicamente, praticamente para eles. Então, eu levo eles num futebol, levo eles no judô, na natação. Trabalhando, né? Porque aí Desce pra brincar de bola. você continua trabalhando no celular ali, mas consigo ter um tempo de qualidade com eles hoje. Presente, né? Tá presente. Estar presente é muito Sim, importante. muito. E agora, para nossa última cartinha. Suporte. O que vocês falaram ali sobre suporte, sobre o Wacom Call e tudo mais? Suporte, ela quer voltar a fazer suporte. Mas se vocês puderem, qual empresa que vocês utilizam para fazer esse suporte, como que é feita a negociação e até mesmo como que é feita aquela parte da precificação de vocês sobre esses 10 spots ali? Vocês têm precificados, é o mesmo preço? Como que vocês pensam em fazer isso? Você fala suporte e recuperação? Isso, pode ser todo o conglomerado. Porque querendo ou não, a mesma empresa que hoje faz o nosso suporte faz também a nossa recuperação. A gente inclusive tinha ou tem planos de trazer e internalizar o suporte. Legal. Porque, querendo ou não, a gente tendo o suporte dentro da operação, a gente consegue oferecer um suporte de mais qualidade. Isso ainda é um plano, a gente ainda não colocou em prática, mas em breve a gente já está conversando a respeito disso. Mas hoje o nosso suporte ele se concentra na Logicall. É uma empresa muito boa. A gente, como a Bruna mencionou, trabalhava com a HelpGrid, que era uma empresa ótima também, prestava um ótimo serviço para a gente. Mas a gente sentiu a necessidade de comparar. E comparar é muito bom, né? Porque se existe mais de uma empresa fazendo o mesmo trabalho, existe concorrência, uma, obviamente, vai fazer um serviço melhor do que a outra. Então, no final das contas, a gente está nesse processo de teste ainda com a Logicall, que tem oferecido um trabalho ímpar para a gente. Sim. E a gente tem gostado bastante. Sobre a questão da recuperação em si, eles normalmente oferecem o mesmo que a gente oferece ali no front-end. E eles também têm a mesma esteira que nós temos. A questão é que o que a gente ganha com a recuperação é um ganho que não viria. Então, se a gente colocar ali que eles vão tirar entre 35% e 50% dos nossos ganhos, ainda assim a gente está no lucro. Porque tem a puta metade. Isso que eu tô falando. Se você considerar não que receberia nada, né? esse valor seria um valor perdido, isso é óbvio, na né? Acho que mesa qualquer ali. player pensa dessa forma e porque é dessa forma. Essa é uma grana que estava na mesa. Então, qualquer ganho, obviamente que você tem sempre que ampliar isso, né? E fazer boas escolhas. E sempre testar novas empresas, né? É o que a gente está fazendo, é o que tem dado muito bom aqui pra gente. É que a gente pensa assim, eles pegam 50% de algo que talvez não fosse meu. Mas se eu tiver um time interno, talvez seja 30% de algo que já é meu. Só que aí você pensa, mas vai mudar 20%? 20% de 20 milhões é quanto? Não, sem qualquer dúvida. porcentagem. É o que a gente fala. Às vezes você conseguir reduzir uma taxa de chargeback de 10% para 8%. Você reduz Nossa, $1 só do 2%. produto já... Gente, $1 muita produto. coisa. É muita coisa. Faz muita diferença. Faz muita diferença. A gente tem que estar sempre atento a essas nuances aí. Se o CPA diminuir ali $1, $2, já ajuda. O CPA diminuiu. Exatamente. E até pra a gente ir contextualizando para um lado que eu gosto muito de vocês, o que vocês podem até dizer pra galera que ajudou vocês, os sócios de vocês, as pessoas que impulsionaram vocês, e até mesmo uma mensagem pros filhos de vocês, porque isso aqui vai ficar gravado. Sim, legal. Então, durante muitos anos eu vejo que, desde quando eu gravava em 2022, tem gente que reassiste e fala, caraca, quanta coisa mudou. E esse é o nosso primeiro podcast. E é o primeiro de muitos. Eu espero que vocês possam retornar aqui depois também. Com toda Mas certeza viríamos o que com o maior vocês podem até mandar de mensagem, não só para os filhos, mas para os sócios, para as pessoas que impactaram com insights, para quem vocês conheceram no Sweet Secrets, para quem está sendo importante para vocês nessa trajetória de vocês, que de alguma forma ajudou, seja com um incentivo, seja algum familiar que apoiou, seja com alguém que é sócio de vocês no dia a dia, ou para a equipe de vocês, o que eles podem dizer olhando diretamente para essas pessoas em casa? Amor. Pode começar falando melhor com as palavras do que eu. Não, eu falo que a gente chegou até aqui, não foi sozinho. A gente teve pessoas que foram anjos, né? Nas nossas vidas, assim, e que, nossa, enfim, abriram todos os nossos caminhos. E eu acho que a primeira dessas pessoas do mercado, que eu tenho que agradecer muito, é o Thiago Flemon. Que desde o início, ele pegou na nossa mão. Eu lembro direitinho que eu mandei uma mensagem. Eu assisti o podcast dele do VTurb e eu falei, nossa, ele é de BH também, gostei. Vou mandar uma mensagem pra ele. Mandei uma mensagem pedindo uma cópia validada pra eu estudar. Ele me respondeu com um monte de áudio.
E aí, ali, como a gente é conterrâneo, já começou uma relação super legal. Hoje somos super amigos, ele é sócio investidor da operação. Vamos ser vizinhos em breve, estamos mudando para o condomínio dele. Então, assim, o Thiago foi a pessoa fundamental para a nossa virada de chave e para a gente estar aqui hoje. Então, para ele sabe, é só gratidão e, nossa, muito obrigado. O Saraiva é outra pessoa que nos ajudou muito, que foi nosso mentor. A gente fez a mentoria individual com ele, então, assim... E hoje também é um amigo, então, muita gratidão por ele. Sem ele também a gente não estaria aqui. Thales Macena também nos ajudou bastante. Thales. Quem mais? Felipe Reinig, poxa, nosso sócio. Felipe Reinig, nosso Nossa sócio. Senhora. O nosso primeiro sócio também, então acho que a gente deve agradecimento a ele. Era Felipe também. Gente, por que tem tanto Felipe no Felipe mundo? digital, né? Meu Deus Cara, do quanto céu! Felipe no digital. E no Direct Response tem muito Felipe. O que é isso? Felipe Tambasco, Felipe Ferreira, Felipe Não, Gomes, muito Felipe. Não, é muito Felipe, gente. A gente tem que agradecer essas outras pessoas também, que embora a gente não conheça, algumas até não conhecemos pessoalmente, foram muito importantes nessa nossa trajetória. Felipe Ferreira, foi uma honra conhecer ele, agora a gente faz parte lá do Master. Tem tantas outras pessoas, quem que você consegue pensar aí? Nossa, é tanta gente. Lucas Nóbrega, a gente já tirou insights valiosos da época que a gente rodava Brasil. Geoacas. São muitas, né? Seria até ingrato ficar falando nomes aqui, porque às vezes fatalmente a gente ia esquecer alguns deles. E sobre a mensagem para os nossos pequenos, né? Nossa, pode falar, senão eu choro. Meus filhos, eu queria dizer que isso aqui é para vocês. Tudo que a gente conquistou e tudo que a gente ainda vai conquistar é para vocês. Queria dizer que eu amo muito vocês e que se não fosse por vocês, isso aqui hoje não estaria acontecendo. O start para tudo isso foi por conta deles. O fato de a gente acordar todos os dias e enxergar aquela pureza no olhar e querer dar uma boa vida para eles é o que faz a gente estar aqui hoje, cara. É o que impulsiona a gente a continuar a cada dia, a cada tropeço. E é isso. Amo muito vocês. Chorei. Não, eu chorei, mas é isso. É tudo por vocês. Vocês são tudo pra gente. E eu falo que às vezes também tem o lado difícil, né? Porque, por exemplo, a gente tá aqui hoje, eles estão lá. Sim. A saudade aperta. A gente vai pra Suíça agora. São 10 dias longe. O coração aperta. Em 1 mês e meio, 4 vezes nós viemos a São Paulo. Tem um lado difícil. difícil. É muito. E eles sentem, principalmente mais velho. Mas aí, é isso. Falar pra eles que... É o que a gente fala já com eles pessoalmente. É por vocês. A gente precisa trabalhar, mas é tudo por vocês. Vocês são tudo pra gente. E a gente ama vocês demais. E eu achei muito legal toda a história de vocês, tudo que vocês estão construindo. Pra mim, o mais gratificante é ter pessoas que têm o tempo tão valioso como vocês, que eu imagino que o ativo mais valioso de vocês é o tempo. Sim. Senão vocês não tinham sacrificado o tempo de um emprego estável para, às vezes, estar com os filhos de vocês, ou até mesmo de sair de um cargo público tão bem remunerado ali para estar investindo mais tempo na vida de vocês, junto com os filhos de vocês. Por isso, inclusive, que a gente nunca lançou uma mentoria, né? Pedem pra gente lançar... Nossa, mentoria... O tempo todo. A gente até tinha decidido um tempo atrás abrir aí umas 5 vagas, mas a gente ainda tá pensando como que vai ser daqui pra frente, porque a operação não para, né? E o nosso tempo é valioso, de fato. Se a gente perde 2 horas para 5 mentorados em uma semana, pensa, é o tempo de qualidade que a gente poderia estar dedicando energia para nossa operação. E faz muito sentido isso mesmo. E até para não só agradecer pelo tempo de vocês e pelo tempo que o pessoal que tá em casa, queria literalmente ficar de portas abertas aqui junto com o pessoal da Kart Panda, a vocês mandarem feedbacks pra gente, algo que a gente possa melhorar, algo que a gente possa ajudar vocês e, óbvio, né, que vocês venham em mais eventos conosco. Então, eu quero muito ter mais momentos junto com vocês e, principalmente, agradecer de coração pelo tempo de qualidade que vocês dedicaram aqui a não só passar insights e falar sobre a história de vocês, mas também ajudar mais pessoas a mudarem de vida, porque eu tenho certeza que, às vezes, uma coisa que vocês falaram aqui virou o jogo de alguém que tá ouvindo a gente agora e talvez essa pessoa vai mandar mensagem pra vocês falando, o que vocês falaram ali naquele minuto tal mudou minha vida. Então, a gente só tem esse senso de que a gente consegue mudar a vida de alguém quando alguém chega e fala pra nós. Exatamente. Porque pra nós é tão comum e pra outra pessoa é tão distante. Porque eu vejo todo dia meu direct e eu me sinto grato de poder mudar a vida das pessoas muito junto legal, com né? o pessoal que vem aqui no podcast. Legal. E vocês estão fazendo parte disso, eu queria agradecer muito vocês. A gente agradece muito, a gente tá muito feliz de estar aqui. Obrigada honra mesmo. Estar aqui, e na próxima vez é só falar que a gente tá junto. Aí, e olha, eu não só como Kart Panda,
Eu quero muito agradecer como pessoa também. Muito legal conhecer pessoas como vocês. Conheci vocês lá no Sweet Secrets, mas a gente não conseguiu conversar. Não, Tava tão... Era muita gente. Lá, muita gente. Imagina. Mas, pô, é muito legal conhecer vocês pessoalmente, pelo propósito de vocês, por tudo que vocês sacrificaram pra estar aqui hoje. E eu criei essa admiração por vocês também. Então, parabéns. isso, E eu irmão. espero que vocês conquistam não só essas recompensas, mas muitas outras. Amém, muito obrigada. Obrigado, meu amigo. Né? A gente É recíproco. é completamente recíproco. A gente está muito satisfeito de estar aqui hoje. Nosso primeiro podcast, igual você disse, né? Que seja o primeiro de muitos. E com certeza vai ser. E não obrigado só a vocês, mas também ao tempo de você que tá aí do outro lado, tá no trânsito, tá treinando, tá subindo suas campanhas, tá escrevendo sua copy, tá ouvindo a gente aqui agora. Eu quero muito agradecer você, porque sem você aqui não faria sentido algum eu trazer players tão grandes e pessoas tão importantes, não só pra Cartpanda, mas pro mercado em si, pra passar esses insights não só pra mim, mas pra você também. Afinal, é por você que a gente tá fazendo isso aqui e eu tenho certeza que se você quer consumir conteúdos muito acessíveis, que a gente não tá te cobrando nada, e é conteúdo de mentoria, são perguntas aqui que você vai ver só se você comprar a mentoria de alguém e pagar muito caro. Então, se você quer ter acesso a conteúdos incríveis como esse, se você tá pelo Spotify, já salva essa playlist e deixa sua avaliação com 5 estrelas e deixa o teu comentário aqui embaixo do insight que você mais gostou. Se você tá pelo YouTube, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e principalmente deixa aqui embaixo o teu comentário que eu tô curioso para saber o que você mais gostou. E olha, se você quer saber sempre com antecedência quando que vai sair cada episódio do PandaCast, segue a Cartpanda no Instagram, CartpandaBR, ou clica no link aqui embaixo que vai cair no nosso Instagram para você também ter acesso a quando que for sair esses podcasts, porque toda quinta-feira, às 5 horas da tarde, tem episódio novo do PandaCast. E além de seguir a Cartpanda no Instagram, qual que é o Instagram de cada um de vocês? Ah, boa. O meu é @eubrunacampolina. E o meu, eu, Reinaldo Medeiros. Perfeito. Tá aqui na descrição também para você seguir eles e talvez até mandar uma pergunta de como que você pode fazer a sua copy para você estudar, assim como a Bruna começou, ela poder repassar para mais pessoas poderem mudar de vida assim como ela. E olha, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever, e está pelo Spotify, salva essa playlist. Eu sou o Felipe, tô ficando por aqui e até a próxima, pessoal.